Olá então para todos, muito boa noite, são 21 horas e 13 minutos, sintoniza a Rádio Matosinhos Online. Irá para o ar dentro de momentos o programa Maré da Opinião. Temos de volta o Dr. Vasco Pinho, que por razões profissionais não pôde estar presente as outras duas últimas semanas, mas agora vai ser tudo de uma afiada. Semana passada esteve presente, esta semana também, e agora o nosso comentador residente não vai falhar. Claro que poderá de vez em quando acontecer um ou outro, quando acontece que tem que ir representar a Assembleia Municipal, já que ele é o vereador do Partido Socialista, mas é como ele diz, tudo farei para evitar ou por vezes chegar um bocadinho mais tarde. Agora, para já, hoje não é o caso. Temos que lembrar que o Dr. Vasco Pinho é vereador do Partido Socialista, docente e formador da Faculdade de Psicologia e de Ciências na Educação, auditor interno da Autoridade Tributária e comentador residente da Rádio Matosinhos Online do programa Maré da Opinião, onde analisa os temas internacionais, nacionais e locais mais pertinentes desta semana. São 21 horas e 14 minutos e vamos então para a entrevista da semana com o Dr. Vasco Pinho. Dr. Vasco Pinho, muito boa noite. Muito boa noite, Carolina Costa, e boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Matosinhos Online. Pois muito bem. Vamos então dar início ao nosso programa, ligeiramente em atraso, mas também tivemos algumas notícias importantes que tivemos que efetivamente dar estas notícias e de forma que deu-nos para, enfim, começar um pouco mais tarde. De qualquer das formas, quero lembrar que o programa Claramente Falando é um programa que nos fala do que se passa em Matosinhos, no Concelho de Matosinhos, no que se passa a nível nacional, internacional, enfim. O Dr. Vasco Pinho arranja sempre forma de conseguir explicar tudo o que se passa na semana transata e do qual nós lhe agradecemos. Começava, antes de mais então, por cumprimentar mais uma vez, doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Carolina, mais uma vez. Mais uma vez. E gostava de lhe perguntar, muito rapidamente, este fim de semana, isto agora já é hábito. Já é tradição. Como correu, já é tradição. Já é tradição. Felizmente, tivemos de volta ao sol. O sol exato. É, por si só, fonte de vida, fonte de energia, e penso que acabou por trazer um pouco de mais alegria nesta época difícil que atravessamos, de grandes dificuldades para o nosso país e para os portugueses em particular, e por essa razão penso que efetivamente foi um fim de semana um pouco mais agradável para todos nós. É verdade, porque da chuva e frio já estávamos a ficar um pouco cheios, não é verdade? É verdade. Felizmente o inverno está a terminar e estou certo que com esta entrada da nova estação da primavera, que é a altura do rejuvenescer um pouco de toda a vida, será também uma boa altura para todos nós. Muito bem. Dr. Vasco Pinho, vamos então começar, e então pela primeira questão que tenho já para lhe colocar. Começamos este programa com uma questão que está na ordem do dia. Vamos ou não pagar mais IMI? Ora bem, Adelino, a sua questão é pertinente. É muito pertinente, porque fala-se em valores astronómicos, doutor. É verdade. Temos tido efetivamente bastantes notícias sobre essa temática, e aquilo que eu lhe posso indicar é o seguinte: eu vou procurar explicar aqui um pouco o que é que se está a passar. Até há poucos anos atrás, o IMI, o Imposto Municipal de Imóveis, que é um imposto que é pago em função da propriedade de um dado imóvel. Ora, qualquer pessoa que seja proprietária de um imóvel, de uma casa, de um terreno, de um apartamento, de uma garagem, de um anexo, a não ser que esteja isenta, tem que pagar um imposto esse que é devido todos os anos. O que é que alterou? Alterou efetivamente as regras do apuramento desse imposto, nomeadamente na fixação do mesmo em termos do imóvel em si. O que é que aconteceu? A partir de 2003, começou a haver 2004, 2003,
começou a haver uma reavaliação de todos os imóveis. Ou seja, aquelas pessoas que tinham imóveis há 10, 20, 30 anos e que tinham sempre aquele valor e que pagavam o IMI sobre o valor que estava atribuído há 10 ou 15 ou 20 anos àquele imóvel, viram, durante este período até 2012, reavaliado o seu imóvel. E o que é que aconteceu invariavelmente, salvo uma outra exceção? O valor do imóvel aumentou, naturalmente. Se algo que estava avaliado há 10 ou 20 anos foi avaliado agora, automaticamente o valor é maior. Ora, se o valor do imóvel é maior, mesmo que a taxa do IMI seja a mesma, automaticamente dá mais imposto a pagar. O Governo criou uma espécie de proteção, quase que uma boia que ia permitindo o equilíbrio daquela pessoa que estava ali com algumas dificuldades, denominada cláusula de salvaguarda. O que é isto, a cláusula de salvaguarda? Era uma cláusula que impedia que o aumento do IMI fosse acima de um determinado valor na ordem das dezenas de euros em cada ano. Ou seja, em 2012 o IMI aumentou para esses proprietários que viram reavaliadas as suas casas, mas não muito porque havia essa cláusula. Em 2013 a mesma coisa. Em 2014 a mesma coisa. Só que chegamos a 2015. E em 2015 o que é que acontece? Pura e simplesmente é eliminada essa cláusula de salvaguarda, essa proteção que havia para um aumento desmesurado do IMI em função desta nova avaliação do imóvel. Ora, estes imóveis que foram avaliados entre 2011 e 2012, sensivelmente, estes últimos imóveis, que estavam a beneficiar desta cláusula de salvaguarda, vão sofrer um aumento médio de imposto, mantendo a taxa constante, a taxa que era do ano passado, e agora vem a parte pior, 40% em média. 40% a mais. Ou seja, uma família que pagasse, por exemplo, 200 euros de IMI, vai pagar mais 40%. Ora, as contas são fáceis de fazer. Se uma família pagaria, portanto, 200 euros, passa a pagar 280 euros. Ok? Estamos a falar já de aumentos consideráveis. Mas esta situação pode ser bastante mais gravosa. Podemos ter casos, admiro, em que o aumento do IMI vai para, e agora é a parte pior, para os 500%. Pois aí está a grande questão. Exatamente. Eu dou-lhe um exemplo. Se efetivamente nós tivemos alguém que paga 200 euros, pode chegar a pagar 1000 euros de IMI. Isto depende de quê? Da diferença do valor que estava atribuído ao imóvel para o valor que está atribuído agora. O que é que temos efetivamente a oposição a reivindicar junto do governo? E as associações de proprietários? Um prolongamento do prazo no qual se está em vigor a cláusula de salvaguarda. Se me pergunta a mim a opinião sobre o que é que vai acontecer, eu acho que não vão alterar. A cláusula de salvaguarda caiu mesmo e não volta. E este aumento vai já acontecer este ano. Portanto, mais uma vez, os portugueses, o que é que viram na prática? Aumentar os impostos que têm a pagar. Ora, isto já de si é mau para os proprietários. Mas depois varia de Câmara para Câmara. Porque estamos a partir de um pressuposto que é a Câmara mantém a taxa constante. E mesmo assim já vai haver mais pagamento. Ou seja, as autarquias já vão ter mais receita. Ora, mas esse aumento de receita, em alguns municípios, mesmo assim, mesmo passando a receber mais receita de IMI, acharam que era pouco. Quero um exemplo de Matosinhos. O Executivo Independente, liderado por Guilherme Pinto, entendeu que o aumento que ia obter com o fim da cláusula de salvaguarda ainda não era suficiente para o aumento que eles necessitavam de receita face às despesas que têm previstas. Então decidiram aumentar mais ainda.
Ora, eu próprio propus, efetivamente, que pelo menos se mantivesse, e apresentei uma proposta nesse sentido, na pior das hipóteses, se mantivesse a taxa de IMI, face ao ano passado. Uma vez que estávamos até perante um ano que iria haver aumento da receita de IMI. O que foi entendido pelo Executivo Independente é que deveria de aumentar. E então aumentou. E todos os proprietários de Matosinhos, no mínimo, para além desse outro aumento que vem do fim da cláusula de salvaguarda, vão pagar, e agora é a parte pior, mais 12,5%. Ou seja, independentemente do restante, automaticamente vão estar a pagar mais 12,5%. Ora, se estivermos a falar numa família que pague por ano um valor de 500 euros, vai passar a pagar um valor acrescido de 62,5 euros. Portanto, é mais um montante a agravar a já pesada fatura tributária fiscal que todos nós pagamos. Infelizmente, é a realidade, e a realidade é esta. Vamos pagar, efetivamente, mais IMI este ano. Mas é uma lei que vai mesmo avante, doutor? Já foi avante da lei. Já foi. Nos próximos dias, os portugueses estarão a receber em sua casa as notificações para o pagamento do IMI. Já estão a sair para emissão. Muito bem, doutor. Vamos então ficar por aqui. Se calhar é provável que para a próxima semana possamos conversar um pouco mais sobre este tema, porque é um tema realmente um pouco, se não muito, polémico, até pela valorização das casas. Há muitas casas que estão a pagar muito IMI e as casas estão completamente degradadas. Isto também é uma posição que teremos eventualmente que poder conversar sobre isso. Mas vamos passar então ao tema seguinte. Eu gostava de lhe perguntar, voltando um pouco atrás no tempo, o que pensa o Dr. Vasco Pinho sobre os atrasos contabilísticos de Pedro Passos Coelho? Ora bem, Apelino, o nosso primeiro-ministro vem, em sua defesa, dizer que esqueceu-se. Depois já não era bem esqueceu-se, era porque não era um cidadão perfeito. Depois já não era bem isso, era porque não tinha sido notificado. Ora bem, assistimos a uma grande atrapalhada. E aquilo que certamente fica a olho nu para todos os portugueses é que alguém que sistematicamente exige a todos nós sacrifícios, rigor, cumprimento, pagamentos de impostos, tudo atempadamente e de uma forma atroz, e que aqui há não mais que 2 anos atrás se referia, portanto, às pessoas que têm de pagar mais impostos e que estavam efetivamente a exprimir a sua dificuldade, penso eu, para a TSU na altura, e veio-se referir às pessoas como deixem de ser chorinhas. Pedro Passos Coelho, que oferece certamente um rendimento nessa altura bem superior ao que estas pessoas oferem agora, afinal, vem-se queixar agora que não tinha dinheiro. Havia alguns meses que não tinha dinheiro e que não podia pagar e que atrasou, etc. Mas mais do que a Segurança Social, também parece, e estou-lhe a dizer apenas o que vi nos jornais, também parece que efetivamente se atrasou também no pagamento dos impostos sobre o rendimento, no IRS. Estou-lhe a dizer isto sem conhecimento de causa, apenas lendo o que eu vi nos jornais. Mas a verdade é que parece que Pedro Passos Coelho não é questão de ser um cidadão não exemplar. É exatamente aquilo que nós não queremos num cidadão. É aquele cidadão que se atrasa sistematicamente, que aproveita, e tinha aproveitado, efetivamente, e aliás, a dívida da Segurança Social já estava inclusivamente prescrita. Ou seja, Pedro Passos Coelho, se não quisesse, não era obrigado a pagar essa dívida. É permitido o pagamento, uma vez que as dívidas, as contribuições para a Segurança Social são sempre possíveis de pagar a todo o tempo. Por essa razão, importa aqui trazer à política um conceito que muitas vezes está esquecido, que é o conceito da ética. Não basta exigirmos, não basta dizer que somos rigorosos. É preciso praticarmos essa mesma exigência e esse mesmo rigor connosco próprios. Exigir efetivamente
connosco próprios esse mesmo rigor e essa mesma determinação. Pedro Passos Coelho fez tudo aquilo que alguém que é profissional da política não deve fazer. E é o nosso primeiro-ministro. E é a figura máxima da política nacional e é lamentável que tal tenha acontecido. Que exemplos pode dar um primeiro-ministro neste género de... Eu quase que diria fraude, porque quem diz que se esqueceu e não pagou, quando sabe muito bem que tinha que pagar, o que é que se pode dizer em 2 palavras, doutor? Adelino, aquilo que eu lhe posso dizer é a liderança. Sempre aprendi que se executa pelo exemplo e não pela força. Quem executa liderança pela força não está a fazer liderança. Exato. Está a fazer, quando muito, chefia. E aquilo que efetivamente Pedro Passos Coelho vem fazendo é uma mera chefia. Porque exemplo não temos nenhum. E sem exemplo não há liderança. Portanto, liderança vejo pouco ou nenhuma do nosso primeiro-ministro. E Portugal não precisa de um chefe, precisa de um governador, na verdade. Precisa de um líder, pelo exemplo. Estamos numa época de crise de valores, de crise de moralidade, de crise de ética. Importa liderarmos pelo exemplo. A política, temos falado aqui algumas vezes, está repleta de pessoas que vivem da política. Eu gosto muito mais de esperar pelo dia de assistir que tenhamos uma geração de pessoas que vivem para a política, para servir, e quando eu digo para a política é, por outras palavras, para servir os cidadãos. Adelino, são muito poucos os casos. Eu vou-lhe dar um exemplo de exatamente o contrário. Alguém com rigor e ética completamente imaculados e que, com uma ou outra falha que teve efetivamente na sua gestão, porque as teve, conseguiu sempre transmitir um lado humano e um lado social de quem vive para os cidadãos. António Guterres, um cidadão exemplar, um político exemplar, um líder exemplar. É aquela pessoa que eu espero, ainda acalento esse sonho de o ver nas próximas eleições presidenciais como candidato a Presidente da República, com o apoio dos partidos da esquerda, em particular o apoio do Partido Socialista. Muito bem, teríamos mais por onde lhe pegar relacionado com esta situação e com este acontecimento, mas temos que avançar e gostaria então de lhe colocar mais uma questão, lembrando o seguinte: ouvimos hoje falar na publicidade, ouvimos hoje efetivamente com relação de um acordo, da possibilidade, de um acordo entre o PS e o CDS para as legislativas. Foi publicitado essa Será que tal irá concretizar-se, doutor? Ora bem, Adelino, aquilo que me apraz dizer sobre essa matéria é o seguinte: acho que qualquer acordo a acontecer no Partido Socialista só deve acontecer pós-eleições. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, devemos primeiro tentar fazer tudo para conseguir chegar a essa mesma vitória do Partido Socialista, neste caso. E para conseguir isso, o Partido Socialista tem que começar a vir a terreiro a apresentar exatamente o contrário do que tem feito, que é apresentar propostas. Não basta esperar, efetivamente, que a vitória venha cair nos braços dos socialistas. É preciso trabalhar. Para esse efeito, só podemos seguir um caminho: apresentar programas, propostas e seguir um caminho que leve a um futuro estável dos portugueses e a um desenvolvimento sustentável do nosso país. Ora, quanto ao acordo em si, a existir, eu espero, sinceramente, que aconteça à esquerda e não à direita. Claro. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o atual vice-primeiro-ministro tão depressa assina um acordo com Pedro Passos Coelho como com António Costa, porque já percebemos que esse vice-primeiro-ministro está disponível para estar no governo.
Ele sente que ali é que é um lugar dele. Por essa razão, Andrino, o que eu lhe digo é, espero que o Partido Socialista consiga isto aqui, obviamente, uma parte muito pessoal, porque sou membro do Partido Socialista e com muito gosto gostaria que o Partido Socialista chegasse ao governo, até pelo desastre que temos tido desta gestão governativa PSD-CDS. Mas, mais do que isso, espero efetivamente que o Partido Socialista, se não conseguir chegar ao governo com maioria, espero que se vire para a sua verdadeira área ideológica. Sim, porque os partidos têm área ideológica, os partidos têm valores. Há uma carta, efetivamente, de valores. E nesses valores estão valores de esquerda, valores socialistas. E para esse mesmo efeito, espero que com um dos partidos de esquerda, ou com ambos os partidos à esquerda do Partido Socialista, se consiga obter um acordo. Doutor, deixe-me só pegar neste caso, neste tema, mais uma vez, lembrando que na hipótese de, eventualmente, o Partido Socialista ganhar as eleições, mas não com maioria absoluta, e precisa, efetivamente, de fazer acordo. Não acha que, e porque sabemos que o CDS é realmente o pequenino partido de apoio, apenas com 1 ou 2 ou 3 homens que poderão estar na possibilidade de ajudar a governar. Mas acredita que o povo aceitará uma parceria desta forma, quando o CDS é e sempre foi o grande crítico do Partido Socialista e de tudo o que o partido faz, e agora irá, se isso acontecer, dar as suas bénias, fazer as suas bénias ao partido e dizer amém com o partido, ou então, rapidamente, a parceria vai ao ar. Mas, no fundo, o que eu queria perguntar era o seguinte: será que o povo que sempre votou o Partido Socialista, vai aceitar esta situação que é sobretudo bizarra e não muito interessante? Eu penso que é algo que não se vai pôr até ao dia que os eleitores votarem. Não, isso não, acredito que não, senão então o partido perdia naturalmente votos. E depois de estar de facto consumado, é uma questão de horas até se fazer um acordo. Por vezes aquilo que está preparado não se consegue fazer. O que eu espero é que se consiga efetivamente, em primeiro lugar, essa maioria. Não existindo essa maioria, que se atinja efetivamente um acordo de modo a encontrar uma identificação na área ideológica matriz do Partido Socialista, que é a área de esquerda. Mas, seja qual for esse acordo, a verdade é que ele será já não da capacidade de gestão ou de qualquer influência do povo português, porque já foi feita a votação. Quando acontecer esse desígnio de chegar a algum eventual acordo, a votação já está feita. Claro. Eu dou-lhe um exemplo muito claro. O que seria normal na Grécia, quando houve esta vitória do Siriza, seria obter um acordo à esquerda. Ora, surpresa das surpresas, o Siriza chegou a acordo para a governação com um partido da ala de direita forte, quase extrema-direita. Estávamos à espera? Não estávamos. Ninguém estava à espera. E por essa razão, nós nunca sabemos aquilo que efetivamente nos vai na política. Eu espero que esta notícia não tenha qualquer fundamento. Vamos aguardar para ver. Mas acredita que à esquerda hajam personalidades, e já o demonstraram que sim, com possibilidades de ajudar o Partido Socialista a governar o país? Eu já vi, efetivamente, que há muitas pessoas com muita qualidade à esquerda. Vejo, nomeadamente, o Partido Comunista com grandes dificuldades em fazer um acordo, seja lá com quem for. Porque as suas posturas são, de certa forma, algo sectárias, o que impossibilita acordos, seja com que partido for. Existe uma maior abertura, uma maior disponibilidade para o diálogo por parte do Bloco de Esquerda, que estaria predisposto até a participar do governo, mas não abrindo mão
de alguns ideais, nomeadamente no que diz respeito às questões da austeridade, às questões da Europa, que dificultarão, de certa modo, um acordo. O CDS apresenta sempre uma solução porque nunca tem muitas exigências, a não ser alguns cargos e algumas diretrizes muito gerais. Por isso é sempre mais fácil chegar a um acordo. Claro. Eu espero que tal não aconteça, como eu disse, mas vamos esperar para ver. Muito bem. Vamos então esperar para ver. É mais um caso que lá mais para a frente também vamos poder pegar neste tema. Vamos então passar a outro tema, doutor. Ouvimos igualmente hoje, por exemplo, um novo banco apresentar prejuízos e eu gostava de perguntar que futuro para este novo banco? Prejuízos imensos, meia dúzia de meses, milhões de euros de prejuízo, mas afinal de contas o que é que se passa, doutor? O que eu lhe posso dizer é o seguinte: qualquer banco está sujeito a períodos nos quais os resultados operacionais são negativos. Isso é normal, decorre efetivamente do funcionamento financeiro de qualquer instituição de crédito. Porém, no caso em apreço, nós estamos a falar de um banco que recebeu o que havia de melhor de um banco em queda, o Banco Espírito Santo, e mesmo com esse melhor do banco, o resultado que apresenta são mais de 400 milhões de euros de prejuízo. É verdade, muito perto de 500 milhões. Estamos a falar de uma margem operacional negativa muito elevada. Isto deixa-me especialmente preocupado se tivermos ainda em conta a margem que este banco ocupa ao nível das transações e das poupanças das famílias portuguesas e o risco sistémico que incorremos no caso de queda real deste banco. Não há resgate parte 2. Eu vou-lhe ser franco, eu fiquei muito surpreendido com o resgate parte 1. Agora, o resgate parte 2, eu não acredito que haja, porque se houver, o banco cai mesmo da próxima vez. O que é que Stock da Cunha, o gestor do BES, quer fazer? Naturalmente quer fazer o óbvio, que é, bem dizer, o banco não tem preço. Ele vai ser vendido por aquilo que os interessados estiverem efetivamente dispostos a pagar. Ora, Adonino, você tem um banco e ele cada vez apresenta resultados piores. Você, como potencial interessado, paga mais ou menos. Menos, certamente muito menos. E disposto a desfazer o mais rapidamente possível. E eventualmente até disposto a já nem querer o banco para nada. Portanto, temos aqui uma situação que é preocupante. Eu acho que aqui o Banco de Portugal tem um papel muito determinante, uma vez que falhou nas suas políticas de supervisão no passado, tem que estar especialmente atento e nós, enquanto contribuintes, temos que poder estar descansados de ter o nosso dinheiro em qualquer banco, seja ele qual for, uma vez que ele está sob a tutela de supervisão do Banco de Portugal. Doutor, para dar um pouco de continuidade a este tema, eu gostava de lhe perguntar, ao nível internacional, acha que teremos agora a necessária estabilidade para a Grécia? Avelino, realidade, factos. A Grécia tem, neste momento, para gerir o país, em termos de recursos financeiros, eu não vou enganar na unidade de tempo que vou usar. 3, e não é 3 anos nem é 3 décadas. É 3 semanas de disponibilidade financeira nos seus cofres para aguentar, e eu digo bem, aguentar o funcionamento do país. E depois? Depois, para, literalmente, se não for injetada urgentemente a dose que estava prevista em termos de apoio financeiro da anterior Troika, nomeadamente do FMI, do Banco Europeu, automaticamente o que vamos ter é uma paragem da Grécia. Isto é muito preocupante, certamente. Mas
A parte que efetivamente nos pode aqui aliviar um pouco é a postura também que a União Europeia está a ter nesta altura, que é querer encontrar uma solução. A solução já foi feita, mas agora estamos nos pormenores técnicos. E parece que os gregos estão aqui de alguma forma também a querer criar algum tipo de atraso para a resolução desta situação, fazendo assim vender a sua posição de urgência e inevitabilidade da solução e do apoio financeiro. Porque a União Europeia tem noção de algo, é que também a queda da Grécia, tal como a queda do Banco em Portugal, provoca risco sistémico, também a queda do país ao nível do euro pode provocar risco sistémico. Então, em alternativa, o que é que acontece? Acontece efetivamente que a União Europeia vai ter que emprestar esse dinheiro juntamente com o Banco Europeu, juntamente com os restantes elementos da Troika. Por essa razão, acredito que nos próximos dias vamos ter, com o governo liderado pelo Syriza, uma alternativa em funcionamento, e essa alternativa já está certamente na forja. Muito bem, doutor. Em termos de política internacional, vamos ficar por aqui. São 21 horas e 45 minutos. Duas questõezinhas, de forma a que nós possamos começar o programa a seguir à hora. Muito bem. Ao nível desportivo, doutor, gostaria de destacar algo sobre este fim de semana? Muito bem. Adelino, quero destacar, sim, algo feito importante, não só porque é importante para Portugal, mas porque é importante também para o desporto enquanto elemento que nos permite ir acreditando. O desporto muitas vezes é um elemento vital para a motivação e serve de referência. Nós tivemos um atleta que há 7 anos atrás foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Esse atleta conseguiu efetivamente algo muito importante. Uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos é algo sem dúvida histórico. Mais ainda numa modalidade em que Portugal não é efetivamente em muito termos forte. de tradição muito forte, que é o triplo salto em comprimento. Ora, Nelson Évora conseguiu esse feito. Passado 2 anos, Nelson Évora deu-se abraços com uma complicada lesão essa que derivou também numa série de outras lesões e recidivas ligadas a problemas, uns conexos com essa lesão, outros não conexos, mas um conjunto aqui de azares que levaram a quase período de estagnamento da prestação desportiva de Nelson Évora nos últimos 5 anos. Ora, Nelson Évora, passado este período, conseguiu efetivamente a medalha que lhe faltava. E no Campeonato da Europa da pista coberta, no passado dia de ontem, no passado domingo, em Praga, na República Checa, conseguiu, este campeão mundial e olímpico, conseguiu vencer esta prova com 17 metros e 19, que é uma meta, efetivamente uma distância invejável, e trazer para Portugal esta medalha. Isto serve aqui de motivação a muitas pessoas que atravessam dificuldades, nomeadamente também a nível desportivo, por que não dizê-lo, e que é sempre necessário isto, acreditarmos e termos força para desistir. Este atleta, este campeão do mundo, tinha sido campeão olímpico, tinha tudo para dizer, bem, estou aqui com 2, 3, 4, 5 anos de lesões, está na altura de eu me retirar. Ele optou por fazer o contrário e continuar a acreditar que era possível um sucesso desportivo. E conseguiu. E está de parabéns, e estamos todos de parabéns, porque certamente todos ficámos um pouco felizes por ver um português levantar a medalha de ouro e a ver a nossa bandeira no alto dos mastros. Claro que Portugal está contente. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, o que naturalmente agradou a muitas mulheres desportistas que isso tivesse acontecido.
Naturalmente que sim. Doutor, e para terminarmos então este trabalho deste programa, eu gostava de lhe perguntar, e ao nível futebolístico, vamos ter campeonato até ao fim ou não vamos ter campeonato? Ora bem, para terminarmos então, factos. Neste momento só temos 2 candidatos ao título. O Sporting, efetivamente, através do seu presidente e do seu treinador, ainda vem dizer que é muito difícil, mas ainda acreditam. Se me permite a expressão, é apenas para tapar os olhos aos seus associados do insucesso desportivo de mais uma época. Temos os candidatos tradicionais dos últimos anos, Porto e Benfica, como o Benfica é privilegiado por 2 razões. Primeiro, porque depende apenas de si próprio. E além de depender apenas de si próprio, já não está envolvido em nenhuma competição internacional, nem sequer na Taça de Portugal. Tem apenas a Taça da Liga, onde as outras equipas, a não ser o Benfica, jogam todas como segundas escolhas, as equipas de top portuguesas, o Sporting, o Porto, nomeadamente. O Benfica é que vai apostando ali para vencer, e é respeitável, é uma opção respeitável, porque é uma prova nacional e muito bem, faz a sua opção. E o campeonato, enquanto, nomeadamente, o Porto tem essa mesma prova, e além disso, ainda tem uma prova com uma prova de maior prestígio, talvez é prestígio a nível europeu certamente, mas talvez a prova de clubes com maior prestígio a nível mundial, no qual amanhã irá jogar uma cartada decisiva para a continuidade da mesma e atingir uma fase que é os quartos finais, tornando-se assim uma das 8 equipas de referência ao nível europeu. Numa altura em que o futebol é dirigido por números, por valores, é sem dúvida um orgulho para os portugueses se puderem ver efetivamente uma equipa portuguesa, fosse ela qual fosse, nos quartos finais da Champions League. Por essa razão, espero amanhã que o Porto efetivamente consiga essa passagem aos quartos final e espero também que o campeonato continue ao rubro. O Benfica, a segunda parte da situação é que, além da dependência de si próprio, o jogo que poderá eventualmente decidir alguma aproximação ou afastamento vai ter lugar. E já o próximo. Não é esse que eu ia falar. O próximo é importante, nomeadamente, que é o jogo com o Braga. Mas o Benfica, Futebol Clube do Porto, será efetivamente no Estádio da Luz, que é uma vantagem grande para o Benfica, que irá receber o seu adversário direto. E para além disso, o Benfica ainda pode mesmo assim perder esse jogo e conseguir ser campeão, uma vez que, mesmo o Porto ganhando todos os outros jogos, uma vez que tem 4 pontos de vantagem. Portanto, o Benfica está muito bem posicionado. Este próximo jogo pode, apesar de não parecer tão importante como isso, mas pode ser muito importante, uma vez que o Braga é, sem dúvida, um adversário de grande valia e que poderá colocar sérias dificuldades a uma equipa mais calejada, com maior qualidade, como a equipa do Benfica. Pois muito bem, muito obrigado, Dr. Vasco Pinho, por mais uma vez estar presente no programa Maré da Opinião, em que o senhor é o comentador residente deste programa e deste horário. Desejo-lhe uma ótima semana e para a semana cá estaremos para mais um programa Maré da Opinião e levar, se calhar, a público algumas destas questões alargadas um pouco mais daquelas que hoje aqui conversamos. Penso que as coisas ainda podem alterar e, como falamos sempre do que se passa na semana transata, pois com certeza que para a próxima semana poderá haver mais novidades. Certamente que sim. Pois muito bem, muito obrigado, Dr. Vasco Pinho, um grande abraço para si e desejos de uma ótima semana. Obrigado, Adelino, e uma ótima semana para todos os nossos ouvintes e uma boa noite. Muito obrigado. Despeço-me aqui com amizade. Um grande abraço para todos aqueles que estiveram na sintonia da Rádio Matriz Online com o programa Maré da Opinião, com o comentador residente Dr. Vasco Pinho, e que aqui abordamos temas relacionados com a vida local, nacional e internacional. Voltaremos-nos a ver para a próxima semana para mais temas importantes relacionados com este programa. Despeço-me agora com amizade,
Não saia daí, porque daqui a pouco daqui a 10 minutos, vamos ter um programa claramente falando com o massagista de recuperação, cinesioterapeuta Afonso Souza, que nos vai falar de recuperação em cinesioterapeuta. Por isso, permita-me daí. só dar aqui uma palavra só Doutor, para terminar. esteja à vontade. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu próximo convidado enquanto no seu trabalho que vinha desenvolvendo no Leixões e quero-lhe dizer efetivamente que o mesmo chegou a dar apoio a uma série de atletas que uma vez na altura nós tínhamos e quando digo nós, na altura era dirigente, como sabe, do Padroeiros Futebol Clube, e na altura já estávamos num patamar desportivo bastante apreciável, na segunda divisão nacional. O Leixões estava num patamar superior, penso na primeira liga na altura, se não estou em erro, e este homem que vai ser seu convidado era sem dúvida uma mais-valia para os quadros de Leixões e foi uma mais-valia para nós nos poucos apoios que nos foi dando quando pedíamos, mas efetivamente foi sempre uma pessoa disponível e estou certo, para quem o vai ouvir de seguida, será também para eles uma mais-valia porque é uma pessoa muito conhecedora do seu trabalho. Por isso, desafio a todos para continuarem em linha com a Rádio Matosinhos Online. Muito obrigado, Dr. Vasco Pinho, por este elogio deixado aqui ao cinesioterapeuta, o massagista Afonso Souza, que vamos conversar daqui a pouco, dentro de 5, 10 minutos. Agora fico-me por aqui, desejando-vos para todos mais uma vez uma boa noite, mas não se esqueça, não saia daí, porque nós vamos ficar deste lado e queremos que você fique desse lado. Aquele grande abraço para todos os portugueses espalhados pelos 4 cantos do mundo que estão na escuta deste programa, deste e do que vai a seguir, e para eles um grande abraço de amizade. Vamos voltar daqui a pouco com o programa claramente falando. Até já!